Fala aí pessoal, estamos em mais um vídeo do treinamento na plataforma Lecom. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre robôs, né? Desenvolvimento, treinamento mais avançado, a parte Java. E agora a gente vai falar sobre robôs, né? Ou seja, o robô, qual que é a diferença de um robô para uma integração? A integração, ela lê instantaneamente, né? Então ela precisa de alguma ação para ela ser executada. Um robô, não. Um robô é temporal, ou seja, ele vai rodar uma vez por semana, ele vai rodar uma vez a cada 1 hora ou a cada 15 minutos. Você programa esse schedule para o robô ser executado. Já uma integração, necessariamente ela precisa de um gatilho para ser executada. Porém, o contexto é bem parecido, a gente vai ver aqui, tá? E o robô também, ele depende de uma etapa, né? De uma etapa geralmente ela vai ficar parada, né, com o usuário robô, né? Todo cliente tem um usuário robô. Às vezes tem clientes que tem até mais de um usuário robô, tá? Mas enfim, vamos levar em consideração 99,9% que o cliente tem um único robô em cada um dos ambientes. Então, eu estou dizendo que essa etapa aqui chamada aguardar recebimento, ela fica parada com o robô, tá? E a gente vai ver a classe que faz esse tratamento aqui. Então, vou abrir aqui o Eclipse. E o robô é esse daqui, ó. Então, devolução, underline, aguardar recebimento. Então, vou dar uma geral aqui rapidamente sobre esse código, né? Faço todos os imports necessários para esse tratamento. Lembrando que esses daqui são os imports necessários das APIs do Lecom. Então, necessariamente eu preciso ter esses imports. E imports específicos para o robô. Basicamente esse daqui. A integração você vai ter outro, tá? Que é integration, se eu não me engano. Mas é outra integração. Para o robô é esse carinha aqui. Tenho aqui, você declara o nome da sua classe aqui e vai seguindo aqui esse desenvolvimento. Crio um logger, né, para ser disparado, para eu monitorar e acompanhar os logs gerados desse robô para eventuais problemas. E a etapa que eu vou, então estou criando uma variável aqui, uma string, dizendo que a etapa que vai aguardar é a etapa de número 17. E nesse caso também estou criando variáveis para ver se é modo teste ou modo normal, o código do robô, login, a senha, a URL do SSO e a URL de BPM. Esses caras aqui você vai precisar sempre, porque na hora de aprovar a etapa, né, porque ela fica parada com o robô, e quando você faz o que tem que ser feito com aquela atividade, você passa aquela atividade, tira ela de lá, senão ela vai ficar sendo processada constantemente. Então, depois que você executa o que tem que ser feito, você aprova automaticamente aquela atividade. Essa é a função do robô. E aqui eu tenho o método de execução, né? Chama executa, necessariamente não precisa ser executa, pode ser qualquer nome, mas você vai encontrar a maioria dos casos executa, ok? Estou colocando um início ali, faço a conexão com o meu banco de dados, e aqui também muitos clientes a gente tem um arquivo property chamado automático, onde ele vai pegar sempre as mesmas informações, código do robô, login, e as URLs daquele ambiente, né? Lembrando que pode ser produção, pode ser QAS ou pode ser desenvolvimento. E aqui está o começo do processamento do robô. Eu chamo o método chamado, nesse caso aqui, chamado de getProcessos pendentes, ou seja, ele vai, vou lá nesse método aqui, ele vai ler, né, vai buscar o registro com os campos que eu quero tratar, então já dou um select nos campos que eu preciso, dizendo, vou buscar naquela determinada etapa, no meu caso aqui é 17, né, que é aguardar recebimento, e as etapas que estão em aberto, paradas nessa etapa aqui, com o usuário com o código do robô, tá? Para não afetar eventuais outros usuários. Porque eu posso ter etapas nessa atividade que não estejam com o robô. Mas nesse caso só me interessam as atividades que estão paradas com o robô, tá? Então ele faz um select em cima disso, provavelmente vai trazer alguns registros, né? Então ele faz um while aqui enquanto houver registros dentro
dentro desse record set aqui que ele capturou, tá? E nisso ele cria um hash map alimentando um map, né, com essas informações. Nesse caso aqui eu estou precisando só de 4 campos, que é o código do processo, código da etapa, o ciclo e um campo chamado ação. Estou alimentando ele, ou seja, se tiver 10 processos parados lá, ele vai me gerar 10 linhas para esse map e eu vou trabalhar depois lá em cima com o resultado. Então, basicamente é isso. Ele foi lá, leu aquela determinada etapa, que é a 17, tá? Parada com o robô, ok? E aí, o que ele vai fazer com isso, né? Nesse exemplo aqui. Aí ele está dando jogando no log aqui quantos registros que ele achou, vai estar aqui. E ele começa agora a ler aquele map, né? Tá aqui, ó, um list map de string, tá bom? Então tá lendo e tô colocando em cada uma das variáveis aqui, então estou pegando o código do processo, o código da etapa, o ciclo e a ação, tá? Ou seja, todos os campos que eu peguei lá dentro daquele robô, ok? Beleza, esses são os campos que me interessam. E aí eu vou testar o campo ação. Se a ação for igual a P, eu vou chamar um outro método. Aí já é regra de negócio específicas desse robô, tá bom? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas ou seja, fui lá, capturei alguns campos que eu necessito e coloquei ele dentro de um map, de um list map aqui, e vou trabalhar essas informações que estão dentro desse list map, ok? E no final, que eu fiz todo o processamento, toda a minha regra de negócio estaria aqui, e no final eu vou chamar a etapa de aprovar etapa, ou seja, eu vou chamar o método de aprovar etapa, ou seja, nesse momento ele vai tirar a atividade daquele lugar seguindo o fluxo, tá? Para que o robô, de novo, a hora que der o tempo dele, ele não pegue de novo e processe de novo, tá? Se você esquecer de fazer isso, você pode gerar um grande problema aí, dependendo do processamento que você faz ali naquelas regras de negócio. Então, aqui é basicamente isso, né? Ele vai utilizar todas aquelas variáveis que a gente pegou inicialmente do property, tá vendo? Ó? Login robô, senha robô, a URL do SSO, a URL do BPM, e isso aqui é padrão, tá? Você fez uma vez, é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V nos robôs. Então, feito isso, ele vai aprovar automaticamente aquela etapa e fez o processamento, aprovou a etapa e vida que segue naquele robô, ok? Então, essa é uma situação. Rapidamente, eu vou pegar um segundo robô, só para a gente também mostrar o mesmo conceito. Então, tá aqui os imports desse robô. De novo, os imports específicos do Lecon. E aí também estou pegando lá de uma... Tô setando, né, onde que está esse arquivo property, estou criando as variáveis tudo em branco, e aqui eu estou pegando lá, lendo esse arquivo .properties e pegando o conteúdo desse arquivo e gravando nas variáveis, ok? Também dando um get aqui, subprocessos, no mesmo conceito, onde ele vai dar um select numa atividade que está parada com o robô. Veja que aqui eu só usei o código da etapa, tá vendo? Eu só usei o código da etapa. Poderia ser também, adicionar por segurança, eu recomendo, colocar também o código do robô, tá? Nesse daqui a gente tem certeza que seria só com o robô, mas é sempre aconselhável criar, por exemplo, aqui um segundo parâmetro, tá? Não vai funcionar agora, é claro, mas um segundo parâmetro seria uma string, né? Que é o código do robô. Aqui, acho que a variável é código do robô, alguma coisa assim. Tá? Então, para assegurar que ela está com o robô parado. E aí deu o select, pegou aqueles registros, novamente, peguei os campos que me interessam, adicionei num list map. Esse list map vai voltar lá para cima, tá? E de novo eu leio agora aquele resultado fazendo a operação que eu preciso, tá? Nesse caso aqui é um robô de monitoramento, então ele pega os processos que estão parados de uma determinada atividade e lê os subprocessos daquele processo principal. Se algum processo principal não tiver mais subprocessos, aí ele vai aprovar essa etapa, tirando ela daquela espera, tá? Então, é uma atividade de espera, onde esse processo principal ele pode gerar N subprocessos,
e esse robozinho aqui vai monitorar esses N subprocessos, até que o último seja resolvido e o processo principal, aí ele passa a etapa saindo dessa espera e dando continuidade, tá? Então é isso que ele faz aqui. Pega quem está parado naquela atividade de espera, nesse get subprocessos, e aqui, para cada um dos processos principais, ele vai ler uma tabela de subprocessos, né? Vendo se os subprocessos gerados pelo aquele processo principal estão resolvidos, ou seja, se tem alguma coisa em andamento, é sinal que não está resolvido, tá? Então, eu tenho um registro, vai sair maior que 1, dou um count aqui, né? Quantos registros tem em aberto para aquele processo principal? Tipo, processo pai, tá? Aí ele vai me retornar 0 se não tiver nenhum, e quando for 0, ele vem aqui e aí sim vai aprovar a atividade do processo principal, tá bom? Então, esse foi um rápido treinamento aí do conceito, né? Porque, de novo, a lógica, o que vai mudar realmente é a sua lógica de processamento aqui nesse meio, né? Mas o modus operandi vai ser sempre esse daqui. Você pegar o que está, os registros parados em uma determinada atividade, geralmente a gente vai carregar para um list map e vai usar esse list map para sua regra de negócio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.